Eu quero dar um tema para essa palavra. Diga a vida, diga na vida, nós temos 3 tempos. Diga 3 tempos. E nós vamos ler Gênesis 7, a partir do verso 12. Aleluia. Deus sempre dá esses 3 tempos, irmãos. Então, a gente pode também dizer os 3 tempos de Deus. Cabe bem nessa temática, os 3 tempos de Deus. Deus, Ele te cria e Ele sabe a sua jornada. E Ele quer trabalhar nesses 3 tempos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz a partir do verso 12. Você encontrou aí Gênesis, capítulo 7. Alguém atende aqui, ó, porque essa pessoa deve estar desesperada. Aleluia. Então, vamos lá, a partir do verso 12. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. Agora pula aí para o capítulo 8, é só virar uma página, né? Glória a Deus. Verso 16. Saia da arca você e a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, toda ave como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoe a terra, seja fecundos e nela se multiplique. Amém. Qual é o primeiro tempo? O primeiro tempo, diga comigo, tempo de investir. A gente, quando olha a história da Arca de Noé, a gente percebe isso. A gente vai perceber os 3 tempos. Deus, Ele queria preservar a semente humana. Aí, se ele não estiver vindo, você fala porque ele pode... Não, fala para ele voltar logo, porque senão ele vai chegar aqui e vai perder o tempo dele. É porque eu convidei um pregador, eu acho que ele errou o horário do culto. Eu acho não, tenho certeza, que já tem 1 hora de atraso, né? Ele errou mesmo. Irmãos, Deus queria preservar a terra, preservar a semente, o seu povo. E Deus se manifesta e fala com um homem chamado Noé. E Deus, Ele declara para Noé o que ele iria fazer e dar a Noé instruções para ele construir uma arca, um grande barco. Um grande barco. E quando a gente observa a construção, o tempo que eles ficaram dentro e a ordem de Deus para sair, a gente observa esses 3 tempos. O primeiro tempo é o tempo de investir. E você pode pensar assim, isso não tem nada a ver comigo. Tem, tudo a ver comigo e com você. Você vai entender agora. Então, cada um aqui está vivendo em algum desses tempos. Sua vida estará nesses 3 princípios.
Então, o primeiro tempo é o tempo de você semear. O segundo tempo é o tempo de ficar dentro da arca. É o tempo de desfrutar dos processos da vida. E passa muito pelo aspecto do depender de Deus. E o terceiro tempo é o tempo da projeção do futuro. A gente vai ver esses três tempos na construção da arca, nesse momento extraordinário da história que virou a página, né? Assim como o sacrifício de Jesus na cruz é um divisor de águas, é antes e depois, assim é na questão da arca e no dilúvio. Tudo era de uma forma antes, agora tudo é diferente. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Pastor Eus, o que eu tenho que fazer no tempo de investir, de semear? Tempo da construção. Vamos trazer isso primeiro para os nossos relacionamentos. As pessoas, elas convivem com outra 10 anos, 15 anos, e elas não têm atitudes de semeadura, de investimento. Aí quando vem o velório, a gente chora, leva flor, né, e faz declaração, e o outro não recebe absolutamente nada. Só está um corpo morto ali. Morto. Por exemplo, isso é comum, principalmente pessoas de idade hoje, já bem maduros, velhos, eles viverem em profunda solidão, abandonados. Tem as exceções? Tem. Realmente tem casais idosos, ou só um, porque o outro já foi, que às vezes sofrem abandono e solidão por falta de caráter, de quem deveria responder, deveria cuidar. Mas a gente encontra pessoas que eles casaram, tiveram filhos, e não souberam observar o tempo da semeadura, o tempo do investimento. E ao analisar a vida de algumas pessoas, a gente já sabe que essa pessoa vai terminar sozinha, abandonada. Sabia? Então, às vezes, a gente não sabe investir nos filhos, a gente não sabe semear na vida dos filhos, do cônjuge. E aí, no futuro, vem a velhice, a doença, ou vai parar no asilo, com pessoas da sua idade, para que você possa ter alguém para conversar, interagir, porque os filhos não querem saber. E é muito fácil pôr a culpa, porque abandonou, porque etc, etc. Mas às vezes a pessoa, ao longo dos anos, não teve essa atitude de relacionamento, de semeadura, de semear atenção, de semear cuidado, era bruto, era na pancada. Então, existe um tempo de construir as coisas, de semear, para que venha a colheita. Irmãos, e isso se aplica em todos os relacionamentos e em todas as coisas. Por exemplo, com Deus, o relacionamento com Deus. Se você não tem uma atitude de buscar a Deus, a sua palavra, os princípios espirituais, o que é que você vai colher no futuro? Vazio e etc. Estava ouvindo um pastor um dia desse atrás, ele falando sobre a mãe dele, que nenhum irmão vai lá visitar ela na casa de repouso que ela está, não vai. Uma pessoa extremamente chata, os netos não querem nem saber, nem saber. Os netos não passam correndo dela, e aniversário não vai, nem lembra. Infelizmente, no tempo da semeadura, no tempo do investimento, houve falha. Houve falha.
Olha, e tem muita gente vivendo os últimos dias da vida sozinho, abandonados. Ou às vezes, no máximo, a família paga lá uma mensalidade num lugar para cuidar, eles querem nem ir lá. E outra coisa, são pessoas que por mais que a idade avance, eles não mudam. São duros, não mudam. O comum da vida é que os netos sejam apegados aos avós. Mas eu conheço casais de idades que os netos, os filhos, estão passando longe. Isso também a gente pode trazer para o relacionamento conjugal. A gente investe quando está no namoro, no noivado, né? A gente, se tiver 3 horas, a gente conversa às 3 horas, não faltava assunto. 5 horas, passou 5 horas, né? Porque o pai aparecia e falava, fulana, é hora de dormir. E a gente pensava, enjoada, está tão cedo, você olha, vixe, já é meia-noite. Aí depois não pratica mais, não tem as atitudes corretas no tempo da semeadura, no tempo da construção. Se você não trabalha esse tempo com inteligência, com sabedoria, a arca sua não terá as pessoas do processo do seu tempo mais jovem. Não terá. Então, é tempo. Existe um tempo de semear, um tempo de construir esses relacionamentos, essa arca, para que no futuro você tenha alguém com você lá no estado terminal de uma doença, ou se vier sofrer um acidente, etc., ter quem cuidar. Existe um processo que a gente vê direto ele repetindo. O cara está lá com uns 35 anos, tem 4, 5 filhos com a mulher, abandona ela e some. Aí arruma 2, 3, 10. Quando ele adoece, para onde que ele volta? Ou quer voltar? Para a primeira. Se ela ainda estiver solteira, porque antigamente as mulheres ficavam solteiras, né? Cuidando dos filhos, correndo. Aí o cara chegava lá, assim, todo quebrantado, e elas aceitavam. Eu vi isso demais. Hoje não, as mulheres, o cara sai por uma porta, ela já fala, fulano, deixa eu ver aqui o próximo. Não é tão assim, né? Vai mais devagar, né? Eu costumo dizer o seguinte, as viúvas no velório ficam assim, meu Deus, quem será de mim? Não é o que será de mim, é quem será. E tem uns espertos que ficam, irmão, está aqui meu cartão, qualquer assessoria, viu, também afetiva. Mas antigamente eu vi muito isso, e eu só estou com 55 anos. Homens bruto, grosso, que abandonou e aí adoecia. Porque, irmãos, amante é igual banco. Se você tiver o que investir, ele está colado em você, te ligando, te falando que você é lindo, maravilhoso. Acabou o dinheiro seu, o banco nem te responde, você pode mandar 1000 mensagens. E a amante é igual ao banco, vaza de você. Vaza. E aí essas pessoas querem voltar para o seio da primeira família, só que eles não construíram nada. A arca dele não tem uma tábua, a arca dele não tem um prego, não tem nada. Dependendo do nível de compromisso dessa família com Deus, talvez hajam com misericórdia, até dê um apoio. Mas o processo tem que ser feito no tempo. Nós estamos vivendo o tempo de semear, o hoje, de ajudar na construção, para que a gente tenha um futuro saudável. Futuro saudável. Por exemplo, existe um tempo para você cuidar da sua vida financeira. Chega um tempo que a gente não tem mais a mesma energia, nem vai ter mais as oportunidades. Não tem? Tem.
Pastor, mas eu estou na igreja, eu estou na graça de Deus. Amém, irmãos. Nós temos a fé, a oração, amém. Mas existe um tempo para se construir a condição financeira. Existe um tempo de estudar. Eu com 55 anos vou estudar, irmão, o que eu vou aprender? Agora eu vou aprender uma nova profissão, eu vou penar, eu vou conseguir. O tico e teco ainda está funcionando, que é os 2 neurônios que sobram, né? Depois dos 50, o tico e o teco. Mas eu pergunto, eu terei o mesmo nível de energia de 20 anos, 18 anos? Nunca. Diga, existe um tempo de semear, de construir. Existe um tempo. Não, depois dos 40, seus hormônios mudam. Você fica meio atrapalhado. Você vai chegar nos 40, você vai ver. Os hormônios mudam, se dá 50 dá um calorão doido, né? Trem estranho. Aí você tem que ir no urologista, né? E se não tiver construído a arca da sua saúde, por exemplo, tem pessoa que é avesso a plano de saúde. Pois é, meu irmão. Você está novo, trabalha igual um touro, tem saúde demais, não constrói o templo do plano de saúde. Vai fazer um plano de saúde com 50 anos, você vê. Um amigo meu foi fazer um plano de saúde com 55, R$ 1.800 mensalidade. E eu, né, novinho, pagando 450. Mas eu comecei cedo. Existe um tempo para construir as coisas. É um tempo do investimento. E esse princípio se aplica a praticamente todas as áreas. Quando Deus te colocou na terra, colocou com um propósito, para um propósito. E várias áreas da sua vida precisam ser trabalhadas no tempo certo. Tempo certo. Eu observo a Meira, às vezes a gente está em algum lugar, ela vê uma grávida, chega, ela arrepia todinha, assim. Graças a Deus que eu nunca mais vou ficar grávida. Porque na nossa idade, você não tem mais paciência para criar um bebê não, irmão. Não dá mais para ter um parto com 50 anos, 40. É complicado. Coisa diz que a melhor coisa que tem é ser vô. Que você pega o menino limpinho, cheiroso, brinca, quando vem um negócio, você entrega para a mãe e para o pai, tchau. E eles, está na hora deles, o tempo deles é o tempo de cuidar do menino, de investir no menino. O nosso já passou. Já passou. Qual é o tempo que você está hoje? É o tempo de investir? É o tempo de desfrutar? Ou é o tempo de projeção de futuro? Depende da sua idade, do seu momento. Você vai estar vivendo pelo menos 2 desses tempos aí. Não dá para viver o primeiro e o último junto, impossível. Não dá. E Noé entendeu isso. Noé entendeu que havia um tempo para construir a arca. Havia um tempo de ficar dentro da arca. Mas não ia ficar lá o resto da vida, 100 anos, 200 anos, tinha que sair da arca. Glória a Deus, amém. Tem isso, irmãos. Dependendo da sua idade, você está bem nesse tempo o tempo de semeadura. Tempo de semeadura. Tempo de investimento. Hoje construindo o amanhã.
Aí nós vamos encontrar casais desesperados. Não cuida na época certa e sai doido buscando terapeuta, curso, tudo quanto é coisa. Isso é um sinal de que as coisas não foram feitas no tempo certo. Tempo certo. Não troca o óleo do motor do carro no tempo certinho não, para você ver. O tal do conserto é sempre pior do que a manutenção. É sempre pior. Mas existe uma resistência no ser humano de organizar os tempos da vida. Existe essa resistência. Por exemplo, no tempo de ficar dentro da arca, como nós temos dificuldade de descansar em Deus. Irmão, eu conheço gente hoje, que se ele tivesse lá na arca com Noé, ele tinha pulado nas águas, de tão desesperado, de tão estressado, de tão nervoso. Eu vou pular daqui, eu morro, mas não fico aqui. Ei, existe um tempo de ficar dentro da arca, desfrutar da graça, do que você já fez. Né? Existe um tempo. Tem gente que ele faz tudo certo, né? Ele constrói a vida financeira na época certa, ele cuida da casa e etc. Mas se aposentar ele morre, é arriscado até suicidar. Eu conheço gente assim. Enquanto tem um falando, Deus, eu quero aposentar, eu quero reestruturar, eu quero tomar outros caminhos, eu quero fazer a obra, eu quero usar melhor meu tempo, o outro está, eu estou com tempo demais, eu acho que eu vou dar uma depressão. Eu não quero a depressão dele, pode dar para outra pessoa. Você já viu as férias forçadas? Eu já vi. O camarada não tira férias. O camarada ama mais o trabalho dele. Deus pega o tempo e fala, meu filho, é tempo de investimento. É tempo de você cuidar da sua mulher, dos seus meninos, trabalhar. Divide bem o tempo. O cara não. Se ele tiver de folga, ele vai para o serviço. Ou ele arruma uma embira para fazer. Aí Deus vai lá e diz assim, você não para não? Então eu vou te parar lá no leito do hospital, você vai ficar de férias no hospital. Eu já vi demais isso. E eu já fui visitar gente em hospital, e ele e ela declarar, eu estou aqui porque não soube fazer a leitura do tempo, do meu momento. Eu não parei na hora certa. Aí o que adianta você fazer uma parte correta, e você não observar que mudou o tempo, que agora é tempo de ficar dentro, que é tempo do descanso, de desfrutar. Por exemplo, eu sou um privilegiado, porque quando eu casei, a gente estava tão pobre, como diz um conhecido nosso, que os pobres riam da gente. Os pobres faziam piada da gente. Aí o que acontece? Deus é bom. Eu e a Meire nunca tivemos que evitar para ter filho. O médico falou, não, ela não fica grávida. Aí, irmão, nós fizemos festa. Precisava nenhum remédio, nada, festa, né? Aí, recente, ela fez um procedimento no útero, agora mais festa. Porque a irmã não vai ficar grávida, está tudo bem, não tem menstruação mais, não tem aquela temperatura, o preparado para matar, o tempo para matar, TPM. Mas agora é o seguinte, vamos dizer que eu fiz tudo errado, agora a irmã estava livre para a gente fazer festa. O que ia acontecer? Eu não iria desfrutar desse tempo de bênção.
A gente pode pegar esses 3 tempos e aplicar num dia. Num dia, um dia só. Você levanta de manhã, você não dá bom dia para a mulher, você não dá um beijo, não faz nada. Aí, porque de manhã é o tempo do investimento. Aí você pega, e meio-dia você quer o tempo do desfrutar, comida boa, atenção e etc. À noite você quer de novo desfrutar. Só que você não fez de manhã o quê? O investimento. À noite a arca, irmão, vai estar com as portas fechadas. Pode ter certeza. As portas estão lacradas, com cadeado emocional. Acabou, acabou. Não vai ter, não. Então a gente pode aplicar isso ao longo da vida ou a um dia específico. Um dia específico. O primeiro tempo é o tempo de semear, de construir. Noé cumpriu assim a risca. Chegou um dia, Deus falou: Noé, agora é hora de entrar, é tempo de entrar, vamos, meus filhos, bora. Entrou todo mundo. Tempo de ficar dentro da arca. Irmãos, eu sei que não é fácil acertar as etapas da vida, fazer uma boa leitura das etapas da vida. Eu sei que não é fácil. Porque nós temos contra nós muita coisa. Talvez você venha de uma família com muitos problemas, desestruturada, falta de instrução. Talvez o seu nível cultural anterior não te ajudou. Eu sei que existem muitas coisas que atrapalham, que é difícil. Mas a gente tem que pensar em algo. Existe a graça restauradora de Deus. Existe a graça restauradora de Deus. Pensa num cidadão que foi provado, foi a minha alma, foi eu. Você cresce sem pai, o irmão mais velho casa com 17 anos e arruma uma mulher e daqui a pouco a barriguinha está grande. Que um menino de 17 anos quer casar com uma menina de 15? 15 dias depois está grávida. Aí fica a minha mãe com a Embirinha, 7 meninos lá, aquela luta. Não tinha pai, morreu. Eu aprendi uma coisa cedo. Eu dependo da força do meu braço. Tenho que trabalhar de manhã até umas 4 da tarde para comer. E no outro dia sobrar um pouquinho para tomar café para trabalhar de novo. Aí eu fui para a igreja. Aí o evangelho diz o quê? Dependa de Deus, tenha fé, confia no seu pai. Eu confiar em pai? Confiar na força do braço. Então, às vezes, a sua história não contribui para você fazer uma boa leitura dos tempos, das fases da vida. Para onde que eu tenho que ir? Conversar com quem tem estrutura, com quem tem experiência de vida. Conversar com a palavra de Deus, gastar tempo com a palavra de Deus, gastar tempo com Deus em oração. Quantas vezes eu ajoelhei e a minha alma estava dizendo: já tem serviço para amanhã? Já arrumou um lote para limpar? Já arrumou uma diária de servente? Deixa eu ver, fulano talvez... Irmão, era uma luta para mim ficar de joelho. E eu fui quebrando a minha alma, ficando de joelho 1 hora, 2, 3, 5. Quando eu conseguia entrar na presença de Deus, eu tinha gastado horas com a minha alma desesperada para tomar as rédeas e conseguir alguma coisa. Eu não tinha facilidade para depender de Deus. Aí Deus jogou o primeiro laço. Eu vou ensinar você a ficar dentro da arca. Eu tinha um emprego. O meu pastor falou assim:
Você quer ficar a tempo integral? Irmão, que armadilha que eu entrei. Falei, o que é para fazer? Não, eu estou precisando de um secretário de obra. A igreja tem 43 congregações, ou a gente está aumentando, ou reformando, ou construindo mais uma. Vira o ano após ano essa. Eu preciso de alguém para comprar material, para acompanhar lá o mestre de obra e os pedreiros, pagar pedreiro, servente. O restante do dia que sobrar, você vai estudar, vai para as congregações pregar. Eu falei, acabou. Arrumei o que eu queria. Eu vou poder estudar e pregar toda noite, se eu quiser, e vou ter um salário. Tá. Primeiro mês, nada. Quinto mês, nada. 9 meses, nada. Ele nem falava de salário. E eu, estranho, nós conversava, e eu subia, e eu descia, e eu corria, e nada. Ele simplesmente, essa questão financeira não existia. E eu não sei como que eu consegui ficar calado. Até que um dia eu chamei o filho dele e falei, cara, está complicado, tal. Ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta, está faltando alguma coisa para você? Aí eu parei assim. Falei, não está não. Aí eu fui fazer um apanhado, né? Pensei, gente, eu nunca tive calçado bom como eu tenho agora. Eu nunca tive roupa boa como eu tenho agora. Eu nunca me alimentei tão bem como agora. Eu estou até morando num quarto que é só meu, porque lá em casa era um quarto só para 7. Era rede, né? No Maranhão é rede. E muita aranha, e hora enquanto aparecia uma cobra em cima, a gente acordava com a cobra pegando os ratos. Aquela briga de madrugada, a cobra e o rato. Eu parei assim, na hora, o Espírito Santo, você está quase aprendendo a ficar dentro da arca. Mas aí eu queria casar. Eu quero casar, 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 eu quero casar. Aí eu pensei, eu vou arrumar um emprego. Arrumei, irmão, não arrumei emprego, arrumei um trabalho. Porque quem não sabe orar, arruma sarna para se coçar. Eu orei, Deus me dá um trabalho, Deus me dá um trabalho. E Deus falou, meu filho, trabalho não é bom. Trabalho já está dizendo, é trabalho, eu não pedi emprego. Eu não pedi uma oportunidade, uma provisão. Quero trabalho, eu quero trabalho. Falei, você quer trabalho? Então, vou liberar um pitbull para te comer. Você quer trabalho? Arrumei um trabalho numa sorveteria. Entrava às 8 da manhã. Nos dias normais, saía 00:30. Feriado e domingo, 1:30 da manhã. O crente arrumou o que pediu. O que você orar, Deus vai te dar. Não aprende a orar não para você ver. Aí eu estou lá, chateado. Que canseira, não tem tempo nem de dar um cheiro na Meire. Aí ela cansava ia lá e parecia lá no serviço, o patrão dava uma olhada para ela assim com a cara ruim, para ela ir embora logo, né? Para que eu continuasse, o burro de carga, eu continuasse trabalhando. Eu tinha uma folga na quinta-feira. Eu trabalhava das 8 às 7 da noite, eu estava de folga às 7 da noite. Moído, tomava um banho e ia ver a Meirinha. Eu ia assim, ó. Pesava 58 quilos, atravessava a cidade de bicicleta, chegava lá, não tinha ânimo nem de dar um cheiro na morena. A gente só conversava assim, dava um sonão. Porque eu não entendi o tempo de ficar na arca. Irmão, se eu tivesse ficado naquela arca, o meu ministério tinha dado um salto extraordinário. Eu fico pensando, os crentes melindrosos hoje, que é tudo melindroso.
O meu pastor me contratou, em 9 meses, ele me deu R$ 60 para comprar um sapato. Eu nunca saí falando mal dele, xingando ele, nunca saí. O Espírito Santo conseguiu dominar o veneno da serpente. Que eu e você tem, veneno da serpente. A nossa alma é envenenadinha, irmão. Pisa no calo para você ver. Tá? Fala o que você não gosta. Direciona você para onde você não quer. Tempo de ficar na arca. Tempo. É Deus quem cuida da gente. É Deus. Nesse mesmo período, eu lembro que a minha mãe tinha uma televisão preto e branco. Daquela que a gente colocava o bombril na ponta e ela começava a passar a imagem assim, ó. Na hora que o Flamengo ia fazer o gol, tal, em cima do Palmeiras, isso está raro para acontecer, aí a televisão fazia assim a imagem. Lembra? Quando voltava, já tinha passado. E na hora que o mocinho do filme vai acabar com o bandido, você está lá torcendo, a televisão... Quando voltava, você não sabia quem morreu mesmo, quem está vivo. Falei, mãe, a força do braço, eu vou pegar essa televisão da senhora novinha e vou comprar uma máquina, que agora eu vou ser empresário. E minha mãe falou assim, isso está cheirando um trem que você vai perder minha televisão e vai arrumar uma dívida. E eu argumentei assim que eu troquei a televisão dela naquela máquina e fiquei devendo um bocado. Trabalhei uns 40 dias, tinha arrumado uma dívida, devolvi a máquina para o cara e arrumei uma dívida. E a televisão da velhinha foi embora. Eu, penei para aprender a depender de Deus. A Meirinha depois cansou de ouvir uma expressão assim, Deus proverá. Você pensa, isso, fé é um trem que tem hora que parece irresponsável. Irmão, para mim estar aqui hoje, eu abandonei um salário de R$ 4.500 há 15 anos atrás. E fui para a sede do nosso ministério para ganhar 1.100. Sabe que de manhã você tem um salário de 4.500 e à noite, no outro dia você tem um salário de 1.100. Minhas contas fixas davam 1.550. Só que eu já tinha entendido o tempo de ficar na arca. Eu já tinha entendido. Eu fui sofrendo? Não fui sofrendo. Eu fui debaixo de uma palavra profética. Existe um tempo de ficar na arca. Se eu ficar aqui, haverá o amanhã. Eu vou sair da arca e eu vou ser abençoado. Eu vou ser abençoado. Eu lembro que na reunião que a gente fez, eu falei, então um pastor levantou e falou assim, vem, creia, venha na fé, Deus vai te honrar. Aí um dia a Meire saiu, depois do almoço, eu estou lavando as louças lá e pensando, Deus, amanhã eu tenho que ter R$ 1.500, como eu só ganho 1.100, aí diz-me oferta, vai sobrar aí uns 900. Então, assim, isso é para pagar os fixos, não pode comprar nenhum melhoral, nenhuma cibalena. Eu estou lá lavando louça, falando com Deus, mas eu não estava sofrendo. Alguém bateu no portão. Era um menino que eu tinha ganhado para Jesus, que tinha 6 meses que tinha sumido, tinha ido para outra igreja, 6 meses que eu não falava com ele. E bateu no portão, eu fui lá. Quando eu abri, estava lá o Fabrício. Falou, não, já tem uns 15 dias que eu coloquei um dinheiro no bolso do terno, mas eu estou numa correria tão grande que eu não tive como trazer aqui. Então eu estou passando, eu vou em Caldas Novas numa audiência, e eu pego aqui rapidinho, que eu não posso nem esperar para você orar, senão eu chego atrasado na minha audiência. Eu entrei, fui contar o dinheiro, R$ 1.550. Irmão, se você não aprender que existe um tempo para ficar na arca, você vai adoecer. E vai adoecer tudo perto de você. Vai.
porque tem um tempo que a gente tem que trabalhar mesmo, de organizar, estruturar. Mas existe um tempo de desfrutar. Existe um tempo de descansar. O que é que Noé poderia fazer naquele tempo dentro da arca? Só estar ali naquela rotina, cuidar do que já estava dentro. Cuida. Vai cuidando, ficando ali, conversando com a cobra, conversando com o elefante, trocando umas ideias com a girafa. Bora. É o tempo de semeadura, tempo de desfrutar. Eu agora estou num tempo de desfrutar também. As coisas estão melhor, está fluindo, a gente está em paz. Mas existe o tempo de sair da arca, que é o tempo, talvez você não vai mais projetar, dependendo da sua idade, não é você, esse tempo fora não é para projetar futuro seu, é para projetar futuro sobre quem você exerce autoridade, quem está debaixo do seu governo. Talvez o seu tempo agora seja o tempo de aconselhar netos. E é um tempo bom, né? Porque você já passou você já fez todas as burradas da vida, então você pode ajudar o menino a não cometer os mesmos erros e ainda usar o que você já fez certo. Por exemplo, eu não posso cometer erros hoje que eu cometi na primeira igreja que eu dirigi. Aí seria burrice. E além de evitar esses erros, eu posso ajudar outros que estão começando no ministério. Você já errou na sua vida financeira, e agora você está fora da arca, no tempo de projetar futuro, ajuda pessoas a não cometer os erros que você cometeu. Ajuda homens ou mulheres, casais, a não cometer os mesmos erros que você passou no seu casamento. Talvez o tempo de sair da arca é um tempo que você vai ser mais instrumento para com os outros do que para você mesmo. E isso tem um sabor especial. Isso tem. Tem. Então, tempo de construir a arca, tempo de ficar na arca, desfrute, descanse em Deus. O tempo de ficar dentro da arca é um tempo que você não tem como governar nada, é só Deus. Você já está dentro da arca do casamento, da família, fala, Deus tem misericórdia, direciona o barco aqui, cuida, Senhor, traz graça, faz o sobrenatural. Agora você saiu da arca, tempo de recomeçar, tempo de novos propósitos, dependendo da sua idade, você vai mais ajudar pessoas a fazerem isso do que você mesmo fazer. Mas também é importante. Também é importante. Você pode se colocar de pé? É um tempo importante. Pastor, eu acho que eu estou vivendo os 3 tempos. Que é evidente que um, numa porcentagem maior, o outro eu estou rabiscando. 2 é possível você estar vivendo. Talvez você já está assim, ó. Está com um pezinho na semeadura e um pezinho dentro da arca, né? A palavra de Deus, ela tem não só muito a nos ensinar, ela tem tudo que nós precisamos. Tudo. Tudo. Tudo que nós precisamos. E em todas as fases da arca, Noé precisou ouvir uma palavra de Deus para cada momento. A grande lição desse texto é, em toda a nossa vida, em todas as fases, em todos os tempos, precisamos ouvir
Deus. Ouvir Deus. A nossa felicidade está em ouvir Deus. Eu não estou falando de felicidade da alma, das emoções, mas é a felicidade no padrão do reino dos céus. Que não é mera satisfação emocional, suprir carência emocional. É um Pedro que está de cabeça para baixo para morrer, feliz, porque aquele era um tempo que Deus tinha para a vida dele, e naquele tempo a morte dele geraria muitos frutos. Da mesma forma que tinha um tempo do João, João vivia com a cabeça próximo do coração de Jesus, ouvindo, percebendo as profundidades do reino dos céus. Então, em resumo, para cada tempo e fase, para fazer uma boa leitura e investimento certo, precisamos ouvir a voz de quem? De Deus. Houve uma voz para fazer, houve um comando de Deus para entrar, houve um comando de Deus para sair. No dia que Noé vacilou em ouvir, ele bebeu uma cachaçinha, ficou nu e teve um grave problema. Porque em cada um desses tempos preciso ouvir a direção de Deus. Se eu vacilar, o inimigo aproveita. Mas em qualquer um desses tempos você pode contar com a graça de Deus, com o poder restaurador de Deus. Pastor, eu estou com 60 anos começando um negócio. Você vai viver nesse negócio as 3 fases. Talvez agora seja a fase de investimento. Pastor, como é que eu percebo que não é mais hora de eu investir, de eu semear? É quando vier um incômodo e você começa a ficar irritado e você percebe, eu estou precisando de umas férias, estou precisando de viajar, estou precisando de desfrutar. Então, redireciona, organiza o que já tem e entra na sua arca e descansa, meu irmão. Vai para a praia, para Caldas Novas, tira uns dias, viaja. Porque se você não fizer a leitura do tempo, você vai parar no hospital, você vai adoecer. É muito comum pessoas que não fazem essa leitura correr tanto para ganhar dinheiro e depois não tem tempo para gastar o dinheiro. Ele morre, adoece. Ele morre. E deixa eu te dar um recado. Como disse Paulo, não falo em nome do Senhor ou no Senhor, fala o Eudes, por observar a vida. Tem muita gente próxima de você que vai ficar feliz se você morrer, porque você não soube fazer a leitura dos tempos. A viúva vai ficar com dinheiro, a viúva vai ficar com carro, com a casa, pode ter certeza. E ela vai chorar alguns dias, só, irmão, esquece. Viúva é quem vai. Quem fica logo começa uma alegria, vai para a academia, vai para o médico e dá uma reforma, vai gastar o dinheiro que você correu a vida toda para ganhar e não soube desfrutar. E logo vai aparecer lá alguém procurando se não quer uma ajuda para administrar as coisas e tal. Vai aparecer. Vai. Então, faça a leitura de cada tempo, de cada fase. Agora eu vou recuar. Vou fazer massagem na minha neguinha. Tá? Vamos conversar. Vamos ver filme Titanic, né? A pastora riu tão alto.
aquela música com Jack, aquele negócio. Aí vê o Titanic 10 vezes e chora no final. Não, pensa num cidadão que pode ver qualquer filme de qualquer época, que eu fico, cara, que filme bom. Aí eu lembro, e eu já vi 3 vezes. Semana passada eu estou lá vendo um filme. Mas que filme inteligente, filme bom. Faltava 10 minutos para terminar. Falei, uai, parece que eu já vi esse filme. A próxima cena é uma casa, fulano vai morrer. Falei, viu, já vi pela 3ª vez. Porque eu esqueço tudo. Eu só guardo aqui as coisas interessantes, essas coisas supérfluas. Eu vejo hoje, amanhã eu posso ver de novo. Que para mim é novo. Se a Netflix dependesse de mim, ela poderia colocar 20 filmes em cartaz e deixar 50 anos. Para mim estava bom. Essa alma desesperada pelo curioso, pelo diferente, irmão. O Avatar ficou quantos anos para sair o segundo filme? 50? 10 anos? Eu não lembrava de uma única cena do primeiro. Falei, eu preciso ver o primeiro para poder ver o segundo, senão nem sei o que é mais. Irmão, aprenda a descansar. Vivam hoje. Vamos orar? Agora saiba de uma coisa, você pode contar com o Espírito Santo de Deus. Você pode. Choro pode durar uma noite. Deus tem o tempo da alegria. Esse tempo pode começar hoje e amanhã você amanhecer diferente. Ei, você não tem que carregar fardos de culpa. Você é livre, perdoado. Não carregue dívida de gratidão eterna. Não. O cara trai a mulher, ele 50 anos de dívida com a mulher. Ele tem que estar dando, ele tem sempre que estar pagando a dívida cada dia, cada instante. Primeiro que isso não tem nada de evangelho. Está longe de ser evangelho. Deus diz, a Bíblia diz assim: Deus perdoa e joga no mar do esquecimento. Aí um pregador, para ficar mais bonito, diz que Deus colocou uma placa assim: e nesse rio é proibido pescar, que é para ninguém lá arrancar e te culpar, te condenar. Diga, eu sou livre. Se o tempo hoje é o tempo de ficar dentro da arca, mergulha, meu irmão, aproveita, desfruta. Você ainda tem direito de ser usado por Deus, ser cheio do Espírito Santo, orar em línguas. Mas eu era muito usado por Deus e eu pequei. Não, levanta a cabeça. Hoje é um outro tempo, é um outro momento. Mas eu já errei na minha vida financeira, eu fali, eu prejudiquei pessoas. É um tempo de sair dessa arca e começar de novo. É tempo. Agora eu quero convidar você para orar, porque é você que se conhece, é você que sabe qual é o tempo que você está. Então levante a sua voz, põe a mão no seu coração, fale com Deus. Pegue essa palavra e diga: Deus, eu preciso fazer isso agora. Eu preciso ler melhor a minha vida esse tempo. Com seus olhos fechados. Pai, no nome santo de Jesus, pela tua graça, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, num período da semeadura, do investimento, aqueles que deveriam estar dentro da arca, ou deveriam sair para um novo momento, e que não estão conseguindo, que venha o vento. Tua palavra diz que o Senhor soprou um vento, e fez com que a água desaparecesse,
chegasse terra seca, novas árvores, animais se reproduzindo, beleza, Senhor, as coisas mudassem e acontecessem. Eu declaro nesta noite sobre a vida desse homem e dessa mulher, nesse casamento, nessa vida financeira, um soprado, Senhor, um soprado do Teu Espírito, um tempo novo para essas vidas, para quem entrou aqui nesta noite. Arai de que na baixaia. Levanta esse homem, levanta essa mulher, tira esse fardo de angústia, de preocupação, leve-o a descansar no rio, no mover, no vento poderoso do Senhor. O Senhor tem novidade de vida. O Senhor faz a árvore brotar novamente e ter brotos viçosos, dar frutos, flores. O jardim pode ser restaurado.